Está acontecendo aqui em São Paulo a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. E a gente resolveu aproveitar esse momento para fazer uma homenagem aos profissionais de educação. E convidamos gestores de escolas públicas e privadas e professores de escolas públicas e privadas para passarem alguns momentos conosco dentro de uma limusine e contarem um pouquinho sobre os desafios que eles enfrentaram ao longo dos últimos 2 anos de pandemia. Leandro, obrigada de você estar aqui com a gente. O nosso convite foi para você representar todos os gestores escolares de escolas públicas do Brasil. Então a gente queria pedir primeiro para você se apresentar. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra representar todos os gestores públicos do Brasil. Eu sou o Leandro, sou de Taboão da Serra, moro lá, trabalho lá. Minha vida toda é constituída lá. Hoje eu estou trabalhando na EMF Antônio Fenólio, uma EMF que este ano a gente tem um projeto piloto de 3º ano e tenho aí alguns anos na educação. Se for contar da época que eu saí do magistério, que eu fiz o magistério, até agora são 22 anos ao total e todos dedicados à educação. E nessa trajetória você passou pela educação infantil? Educação especial, educação infantil, ensino técnico, Fundamental 1 e uma experiência bem breve na universidade também. Ai, que legal. E nesses últimos 2 anos, né, pensando desde o começo de 2020, a gente queria escutar um pouquinho como que foi, o que você viveu, como que foi essa experiência desses desafios todos. Com a pandemia, né? Como foi o processo quando entrou a pandemia, que a gente ainda não sabia que ia demorar tanto, né? Mas para vocês conseguirem se adaptar, como que foi isso? Foi um desafio gigantesco, né? Primeiro porque é algo novo, a gente não sabia o que fazer, todo mundo analógico, né? Na escola, lá, e de repente chega a pandemia, escola fechada, 45 dias, quarentena, vamos lá. Os primeiros 45 dias, a gente fala, só 45 dias, igual a gripe suína, foi uma semana. Aquela esperança que daqui a pouco volta. Vamos voltar, vamos fazer... Vamos aproveitar para repensar algumas posturas para retomar isso. Então foi proposto uma apostila para esses alunos. Para que esses alunos fizessem essa apostila nesse período, para que eles não ficassem sem aula ou se eles ficassem sem atividade. Porque no caso dos alunos da escola pública, não tinha como a escola pensar fazer em fazer aula remota, como é o caso da escola privada. Sim, porque assim, nós não tínhamos pensado nas questões tecnológicas fora da escola. Na escola nós tínhamos laboratório, nós tínhamos internet, mas fora da escola a gente não sabia se o aluno tinha condições ou não. E o pressuposto, né, assim, vamos da comunidade dar para todos. Taboão é uma cidade pequena territorialmente, mas muito grande em população e com uma população com uma renda variável muito grande. Então como que a gente poderia atingir todos da mesma forma? Então a apostila foi a primeira saída. Mas aí vocês fizeram uma apostila? Nós montamos uma apostila, era uma apostila bem grossa, que daria... Então, mas aí vocês se reuniram, ou vocês estavam trabalhando de forma remota ou vocês foram para a escola? Não, de forma remota, tudo de forma remota. Decidido tudo isso de tudo forma isso remota. Tá. Isso. Aí por enquanto só a gestão ou os professores não, já só também? Só a gestão. Tá. Só a gestão, porque a gente teria que ter um plano para apresentar para os professores. Para ver se eles aprovavam ou não. E aí nós montamos o protótipo dessa apostila, apresentamos para eles, e aí eles falaram, não, tá, mas isso não diz com a realidade de tal lugar, de tal lugar. E aí nós conversamos com eles e falamos assim, o que nós podemos fazer? Com os professores juntos, é isso? Isso, tudo remoto. Tá. Tudo de forma remota. E com uma grande dificuldade, porque até então a gente não sabia exatamente, a gente não tinha domínio da tecnologia como se tem, né? Aí nós montamos a princípio essa apostila junto com eles e levantamos algumas habilidades prioritárias. O que o aluno precisaria ter até o final
setembro. Mas aí pensando para cada Fundamental 1, para cada série. Para cada série. Para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E para a educação infantil de uma forma mais ampla, toda a educação infantil. Aí nós montamos essa apostila primeiro de língua portuguesa e matemática, com os conteúdos prioritários para as crianças. Aí nós aplicamos essa apostila. No primeiro momento a gente convidou os pais para eles irem retirar as apostilas sem contato com o professor. Quem entregava era o diretor da escola e o coordenador. As únicas pessoas que estavam na escola para atender os pais. Então eles tinham que ir retirar essa apostila na escola? Isso, no primeiro momento sim, porque a gente não... Muitos pais, eles mudaram por conta da pandemia, então a gente não tinha esse contato. E para conseguir falar com esses pais também foi... A gente foi telefonando, um por um. Quem a gente não conseguiu telefonar, nós chegamos de ir na casa deles buscá-los para perguntar, no primeiro momento. E aí que a gente descobriu que nós estávamos com muitos problemas de endereço. Não atualizados. Não atualizados. Aí o que nós fizemos? Mas aí nesse meio aí tem que ter essa apostila impressa. Sim, impressa. Então vocês produziram a apostila, tiveram que rodar, encadernar essa apostila. Isso. E aí seriam mais voltadas para atividades de reforço, de revisão do que os alunos já tinham aprendido, considerando que eles não iam ter quem explicasse a matéria, era isso? A princípio sim, porque o professor não tinha contato com o aluno, né? E aí nós fizemos essa primeira apostila, o resultado não foi o esperado, porque a gente não conseguia atingir os alunos por conta dessa grande defasagem. Aí o que nós optamos por fazer? Eu dei a sugestão da gente procurar a Google. Porque essas escolas particulares têm, por que nós não podemos ter também? Aí eu procurei a Google, nós fizemos o licenciamento da escola, na escola que eu estava, do Google. Nós adquirimos a plataforma do Google Classroom e o domínio da escola, do Google Classroom. Aí para a rede toda ou para... A princípio, só para a minha escola, eu fui procurar... Porque foi uma iniciativa, uma ideia que você teve, aí você foi, focou na sua escola para ver se isso ia dar certo. Para ver se ia dar certo, por quê? Eu comecei, assim, quando eu ia na casa dos pais, eu perguntava, vocês têm acesso à internet? Como que é o acesso da internet? Como a criança usa? A gente começou a fazer algumas perguntas, pensando como melhorar essa relação do professor do aluno. Porque até então a gente começou a ficar meio preocupado. Até quando vai essa pandemia, né? Como que nós vamos fazer para dar conta dessas condições para o aluno, para ele não perder tanta coisa nesse período? Aí nós conseguimos a licença da Google e junto disso nós continuamos tentando melhorar a apostila. Então, mas daí os alunos começaram a acessar? Aí nessa busca ativa que nós fizemos com os pais, nós conseguimos, na primeira semana, antes da primeira semana, a gente teve que fazer toda uma formação, né? Com o professor. Eu ia falar isso, Leandro. Tem os professores que precisam pilotar aí esse projeto. Primeiro a gente teve que aprender, né? A usar toda a plataforma. E enquanto isso, os pais quietinhos esperando indo na escola? Não, eles não iam na escola porque a gente chamava o pai o mínimo possível para ir na escola por conta... Para respeitar até, isso, né? A gente deu uma apostila para ele fazer durante um bimestre. A gente teve esse um bimestre, nós começamos a pensar assim, o que nós podemos fazer para melhorar? Só a apostila não vai dar conta. A apostila pela apostila... Não, até porque depois que estava em casa, aí vocês não tinham controle se o aluno estava fazendo ou não, se estava conseguindo fazer ou não. Exatamente. E como ele estava fazendo, né? Porque mesmo quem estava fazendo, como que isso estava acontecendo. Então, eu acho que é bem rico da gente compartilhar isso, porque nós conversamos com algumas pessoas de escola privada que venceram vários desafios, mas desafios diferentes, né? Por conta de saber que do outro lado a família tinha o acesso à internet, o equipamento, e aquela criança podia ter o contato direto com o professor. E aí, daí continuou a história? Aí nós fizemos a formação, eu e a coordenadora, primeiro nós tivemos que nos formar. Aí nós temos o HTPC. Nos HTPCs a gente começou a fazer a formação com os professores. Tudo online. Tá, HTPC é horário de trabalho pedagógico. Que é uma vez por semana, 2 horas. E aí a gente começou a fazer essas formações com eles.
bem do princípio mesmo. Olha, nós montamos um e-mail para vocês, nós mandamos para eles o e-mail pelo WhatsApp, fizemos um tutorial explicando como entrava no e-mail do Google, para a plataforma do Google Classroom, como acessava o Meeting. E esses professores tinham um equipamento? Alguns tinham, outros usaram o celular. Aham. Neste primeiro momento da formação, que eles Tá. não tinham contato ainda com o aluno. Primeiro nós fizemos todo esse processo de formação com eles, e aí depois nós falamos para eles, o que vocês acham da gente chamar o aluno para este processo? Eles falaram, legal, interessante e tal. Aí nós começamos a fazer o chamamento, como o pai teria que entregar a apostila que nós entregamos, nós iríamos entregar a outra, e aí nós íamos convidar os pais a acessar a plataforma, com um tutorial também. A gente pegava o número de WhatsApp deles, mandava o tutorial, mandava o login e ia fazendo um plantão de dúvidas com os pais. E aí, considerando que a maioria das famílias tem em casa um celular mesmo. Isto. E aí, neste processo, por exemplo, professor que não tinha o equipamento, nós pedimos autorização da secretaria para liberar o equipamento da escola. Nós temos o equipamento na escola, está aqui parado. Então, Deixa o levar. professor tem dificuldade da internet, porque tá bom, tem um problema muito sério. De Só conexão. de novo. É. Então tem internet que é muito boa e tem internet que não é tão boa assim. Então nós montávamos um horário para que o professor pudesse ir para a escola sozinho, usar o laboratório, ou se ele quisesse levar o equipamento para casa, para usar em casa também. E aí a gente começou a montar esses horários dessas aulas com os alunos, e o professor, ora, trabalhava. Ele tinha o cronograma de aulas dele, ora ele trabalhava com o aluno na apostila, ora ele dava alguma atividade que complementasse a apostila, para que o aluno entendesse. A princípio foi bem resistente também os pais, por conta do consumo da internet, deles não dominarem a plataforma. É aquele medo dos pais, né? De Sim, não saberem como ver e novo, ajudar né? o filho ali E de também. já tá todo mundo passando por um período tão estressante, né? Então já tá todo mundo à flor da pele, né? E para você, como diretor da escola e equipe de coordenação, uma demanda muito grande o tempo todo, tendo que dar conta dos professores. Porque os professores também ficaram inseguros e angustiados, Muito, né? muito. Você dormia nesse período? Você tinha tempo para cuidar de você? Como você sobreviveu? Assim, dormir, a De vez gente em quando, descansa. Mas é interessante porque quando a gente faz o que a gente gosta, com prazer, o sono passa, tudo passa. O importante é a gente conseguir ver o processo acontecendo. Quando os alunos voltam para a escola, depois desse período todo, que a gente conseguiu ir buscando eles. E o buscando é ir na casa mesmo, né? É literalmente ir na casa deles, buscando, falando assim, tem alguma dificuldade? Você não está entendendo a apostila? Que muitos pais não conseguiam, né, entender a apostila pela própria formação deles também. Então a gente ia na casa, sempre eu, a coordenadora, a gente ia na casa e falava assim, vocês querem que a gente ajude, que a gente explique para o aluno? Alguns momentos explicando, buscando, dando o processo todo, nunca expondo o professor, porque para evitar um problema, quanto menos contato, melhor. E a gente foi, buscou e a gente atingiu um índice bem legal. E daí quando eles voltaram para o presencial, todos os alunos voltaram? A gente voltou, foi um dos últimos municípios a voltar. A secretária optou por voltar de uma forma bem segura, depois que todo professor tivesse a segunda dose. E a dose dos alunos já estava bem encaminhada já aí para dar. E mesmo assim a gente voltou no mês de fevereiro com 50% dos alunos. De 2022? Deste ano. Tá. No mês de fevereiro nós voltamos com 50% para garantir que todos voltassem 100%, pelo menos com a primeira dose da vacina. Aí hoje nós estamos com 100% dos alunos. Desses 100%, a gente ainda vai na casa deles buscar eles. Porque alguns não vieram. voltaram. Alguns dos pais estão com medo de voltar, com medo de não ser um ambiente seguro. Então, se a gente fizer a conta, desde março de 2020, nós estamos em maio de 2022 e tem aluno que não voltou para a escola ainda ou que voltou porque vocês foram buscar. Isso. Hoje, eu posso afirmar que 99% dos alunos voltaram. 2 não voltaram ainda porque eles têm questões médicas que o médico pediu para não voltar. Mas mesmo com esses alunos tendo retornado, existe lacuna de aprendizagem que ficou ali. Existe. E que vocês estão agora no desafio de lidar com essas lacunas. Sim. O nosso desafio é, eles entenderam
eles estão alfabetizados. O processo de alfabetização a gente conseguiu concluir com sucesso, mas a alfabetização não é nada sem o processo de letramento. Exatamente. Né? Então, o nosso desafio hoje é dar repertório para esses alunos. É fazer com que eles entendam e façam a leitura de mundo de forma que eles compreendam todo esse processo, que eles entendam que a matemática é um processo de compreensão também de texto. Que eles compreendam o mundo de forma mais letrada, mais abstrata. E aí vocês continuam fazendo o trabalho com os professores para dar conta dessas questões de lacuna de aprendizagem e do socioemocional também? A gente trabalha o socioemocional dos alunos. A gente teve formação o ano passado e este ano, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, o De Volta ao Novo. Então, todo mês, a gente faz uma formação com o professor sobre as questões socioemocionais. Com os alunos, quando a gente faz o planejamento, a gente colocou isto como foco também, como que a gente vai atingir isso com o aluno na questão socioemocional. Porque não é só o aluno, tem toda uma família em volta, né? Tem toda uma rede de apoio em volta desse aluno. Muitos ficaram sem comer, muitos perderam os pais, então aconteceu muita coisa que nós estamos tendo essa rede de apoio não só na educação, mas da própria prefeitura de uma forma geral. Ah, que bom. Tem que ser um trabalho conjunto, né, Leandro? Porque é um desafio gigantesco. A gente encaminha para o CRAS, aí o CRAS já encaminha... O CRAS é da assistência social, Da assistência social, isso. O CRAS faz os atendimentos necessários, se for para o posto de saúde, para um centro especializado, então eles fazem esse... E daí, uma pergunta, se você pudesse voltar para abril de 2020 e o Leandro de hoje conversar com o Leandro de abril de 2020, o que você falaria para aquele Leandro? Que você sabe tudo aquilo que ele ia enfrentar nos próximos meses. Pense antes em buscar esses alunos o quanto antes, não fique esperando 45 dias. Busque antes, porque quanto mais rápido você buscá-los, mais rápido nós vamos conseguir sanar as dificuldades. E qual foi o momento mais desafiador que você achou assim, meu Deus, será isso aqui? Não sei se vai dar certo, está muito difícil. Qual que é a sua memória do momento mais difícil que você enfrentou? Todos os momentos foram bem desafiadores, mas o mais desafiador foi quando a gente deu a cara a tapa mesmo para fazer o licenciamento da Google e buscar esses pais e mostrar para eles que era uma forma do professor interagir com eles pelo Meeting. E aí os pais entenderem que era uma sala de aula da mesma forma, de um jeito diferente, que era na casa dele, que ele tinha que ter rotina na casa dele. Esse acho que foi o momento mais desafiador. E onde você acha que você... Porque assim, quando você está na direção da escola, você tem que muitas vezes cuidar, lidar com as questões dos alunos, das famílias, dos professores, e acaba que não tem muita gente ali lidando com as suas questões, né, como diretor, como gestor. Então, onde você busca força para você conseguir inspirar, cuidar, orientar tantas pessoas? Acho que na própria escola. Acho que ela me retroalimenta. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu falo assim, se um dia eu deixar de acreditar na educação, eu deixo de viver. Porque foi uma escolha minha, eu faço porque eu gosto, não é óbvio por questões de dinheiro, por salário. Eu faço porque eu gosto muito disso, porque a única forma que eu vejo de mudar o país ou de mudar alguma coisa é através da educação. Eu não vejo outra forma. Eu me identifico muito com o Leandro. E eu queria te agradecer. O Leandro contou pra gente que ele foi a primeira pessoa da família dele a se formar na faculdade, né? E foi para a área de educação. E eu queria te dizer que assim, eu não sei do quanto que hoje você consegue ter de noção de quantas vidas você está mudando, né? E permitindo que essas crianças tenham um futuro que elas sonharem ter. Porque eu fui uma aluna que a escola pública aceitou quando outras escolas disseram não, aqui não, porque eu era aluna de inclusão. E hoje eu só posso fazer o trabalho que eu faço na educação, sou a educadora que eu sou, a mãe que eu sou, a profissional que eu sou, porque eu tive na direção da escola uma pessoa como você. Então, assim, eu tenho certeza que no futuro vai ter alguma criança do Antônio Fenólio, de Taboão da Serra,
que vai contar a história de vida dele, vai dizer que ele está realizado como pessoa, como profissional, porque ele teve o Leandro como diretor da escola dele, ajudando ele a acreditar que ele podia conseguir, né? Que foi na casa dele, ajudou o pai dele, a mãe a acreditar que esse era o caminho. Então, muito mais do que tudo que você fez pela escola, pelas escolas públicas que você trabalhou hoje, você está mudando para sempre o futuro de muitas crianças. Então, a gente queria te agradecer. E na pessoa do Leandro, a gente agradece a todos os gestores de escolas públicas que não desistiram da educação ao longo desse período de pandemia e que não desistiram dos professores nem dos alunos. E esse lugar onde nós estamos é simbólico, porque nós queríamos que todos os gestores escolares, que todos os professores tivessem a valorização e o respeito que merecem e que todos os dias eles pudessem ir trabalhar com conforto. E esse é o símbolo, embora a gente saiba que muitos professores continuarão a ir trabalhar de ônibus, de bicicleta, de trem, de metrô, a pé, né? Mas o Leandro está dentro dessa limusine aqui com a gente para simbolizar o respeito que nós temos por vocês e a gratidão por todos vocês que são da Escola Pública Brasileira. Obrigada, Obrigada, Leandro. Leandro. Obrigado a vocês. E o nosso objetivo foi homenagear todos os profissionais da educação que não desistiram dos seus alunos, da escola, da profissão, durante esse período tão difícil que nós passamos. E agradecer também todos esses profissionais e dar energia para eles seguirem em frente, porque estamos juntos, a gente sabe que a educação ainda tem muito desafio aí pela frente, que os profissionais precisam de muito mais valorização do que eles têm hoje em dia, mas a gente segue junto com vocês nesse desafio. E sabemos que muitos de vocês vão continuar a vencer também obstáculos até para chegar no trabalho na escola, né? Tem que esperar o ônibus, tem que esperar o trem, tem muito desafio por aí, mas essa limusine representa o que nós sabemos que todo profissional da educação merece, que é carinho, conforto, reconhecimento e um agradecimento imenso.